Dividida em diversas correntes ideológicas e surgida informalmente, a religião, instrumento de poder espiritual e terreno, mantém sob seu domínio doutrinário milhões de seres humanos em todo o mundo. A religião cerceia a liberdade de contestação. A religião submete o ser humano a um processo de alienação e submissão. Sob o ponto de vista ideológico, a religião liberta ou escraviza? O criador de conteúdo digital é Edmilson Sá, professor de História e bacharel em Direito. Professor Edmilson Sá, o pensador alemão Karl Marx afirmou categoricamente que a religião é o ópio do povo. A relação de mando e obediência estabelecida pela religião constitui um entrave à cidadania plena? Olha, ótima pergunta, Bejoino. E eu acho que a gente pode responder ela trazendo à tona alguns pontos importantes. Primeiro, Marx estava criticando um momento histórico específico, a época dele, certo? Ali meados do século XIX, mas também fazia uma crítica a todo o papel que a religião teve no decorrer da história da humanidade, principalmente com respeito ao poder que a igreja detinha sobre as pessoas. E como ela conseguia esse poder? De certa maneira, deixando as pessoas dopadas, um transe, o uso da fé com o intuito de manter as pessoas sob o seu mando, sob o seu poder. E nesse momento ele é fantástico, porque qual a melhor maneira de dominar as pessoas? É você controlar o que elas acreditam. Então, o uso da fé, o uso da religião, há milhares de anos, sempre foi uma ferramenta importantíssima para a questão política, para a questão de cidadania, certo? Ou pelo menos para a manutenção do status quo. Então, com respeito à pergunta que você faz, ela pode sim ser um entrave para a questão da cidadania plena. O que seria a cidadania plena, né? Cidadania é um termo que nasce na Grécia Antiga, em que as pessoas começavam a ter alguns direitos, principalmente os homens, né? O direito de escolher, o direito de votar, o direito de ir e vir, o direito de participar de reuniões ou de atividades na Grécia Antiga. E com o tempo, a ideia de cidadania começou a crescer cada vez mais. Hoje, minha nossa, cidadania plena é muita coisa, é muito mais do que votar, é muito mais do que escolher os representantes. Significa também participar, ser ouvido, significa também conquistar espaços. A cidadania plena hoje também se estendeu às minorias, coisa que era impossível há séculos atrás. Então, para que a gente perceba o quanto que evoluiu o termo de cidadania. Então, todas as vezes que a religião usa de seu poder, de sua influência para controlar as pessoas, ela está cerceando a ideia de cidadania. Por que eu falo isso? Porque o próprio Cristo, lá em João 8,32, ele dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sei que alguém no meio político brasileiro usou muito essa palavra, mas infelizmente usou da maneira errada. Quando Cristo falou isso, entendo eu que ele quis dizer que a religião existe para libertar as pessoas. A religião deve existir para deixar as pessoas cada vez mais livres, mais fortes, né? Com poder de decisão. Então, a partir do momento em que as pessoas não se sentem livres, a religião não está cumprindo o seu papel, a religião não está cumprindo o seu dever. Então, a verdadeira religião... Na sua opinião, atualmente, a religião está cumprindo, está exercendo esse papel? Aí vai depender, né? Que religião? Né? Eu gosto muito de uma frase... genérico. Sim, de uma maneira bem simples, vou trazer uma frase aqui. A gente precisa ensinar preceitos corretos e as pessoas vão governar a si mesmas. Toda religião que usa do medo, que usa da coerção, que usa do dopamento, do transe, né, de deixar a pessoa, sabe, meio que dopada,
aquilo que o Karl Marx vai criticar, né, o ópio, né, deixava as pessoas em letargia também, porque o ópio deixava todo mundo lerdo, todo mundo parado e ficava naquela e não fazia mais nada. Ele usou um linguagem figurado. Não, não, ele foi fantástico nesse momento. Então, todas as vezes que a religião usa disso hoje para controlar as pessoas, ela não está servindo à cidadania. A verdadeira religião, volto novamente ao que Cristo falou há 2000 anos, liberta. A verdadeira religião deve dar condições para que as pessoas sejam livres. Segundo o padre Leandro Marx, a religião deve promover o religamento entre o ser humano e Deus. O que é o ópio? O ópio é uma espécie de droga, digamos assim, ou de lenitivo que deixava as pessoas como que alienadas. Então é neste sentido que Marx faz uma crítica, né, à religião. Então é uma crítica a que religião? A crítica à religião alienante, aquela religião que pode alienar, aquela religião que pode obscurecer. A fé cristã é uma fé esclarecida, é chamada a ser uma fé inteligente e não uma fé alienante. Então é importante que nós possamos ver a religião como um meio de encontro com Deus e, portanto, de encontro com o ser humano, naquilo que o ser humano tem de verdadeiro, conforme a vontade de Deus. De sorte que uma fé que é esclarecida, que busca conhecer a verdade e servir a verdade, obviamente não é uma fé alienante. Infelizmente, nós temos uma realidade hoje onde as pessoas instrumentalizam a fé, onde muitas pessoas, pelo fanatismo, por uma visão preconceituosa da realidade, acabam tomando a fé para alienar os outros. É nesse sentido que a Igreja procura ser muito cautelosa, inclusive instigando os seus fiéis ao uso da razão, ao uso da inteligência. A fé não dispensa a inteligência, ao contrário, o Papa São Paulo II vai dizer em uma de suas encíclicas que a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano se eleva, então não são opostas. Agora, é claro, assim como a fé pode ser ópio, assim como a religião pode ser ópio para o povo, muitas outras realidades, as ideologias, uma politicagem barata, o assistencialismo cego e que oprime e que infelizmente faz do povo massa de manobra. A política pode também se tornar ópio do povo quando não bem endereçada, quando não bem vivenciada. Então nós temos várias realidades que podem se tornar alienantes. Daí a importância da fé, da política, em todos os setores da sociedade, nós temos uma vivência equilibrada das coisas. Quando não há essa abertura para a verdade, para o bem comum, infelizmente todas as realidades podem se tornar, sim, instrumentalizadas. É o que nós estamos vendo no panorama atual do Brasil, onde muitas vezes se utiliza da fé para se obter interesses espúrios, o que é uma pena, o que é uma lástima. De acordo com o pastor Luiz Antônio, o ser humano precisa de regras. Porque quando o mundo, desde que o mundo é mundo, ele sempre precisou de normas e regras. O ser humano, ele precisa de uma direção. Então, quando foi estabelecido os 10 mandamentos, foi justamente para que o homem pudesse ter uma direção, um sentido na sua vida, para que ele soubesse o que é certo e o que é errado. No início, ninguém sabia o que era o correto, ninguém sabia o que era certo. Então, tudo era livre, tudo era autorizado e deu errado.